A paz do Senhor Jesus, vamos a mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo de número 17, que diz: Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Fui liberto da boca do leão. Nós estamos aqui estudando o último capítulo desse devocional do 2 Timóteo, nesse capítulo 4, a partir do versículo de número 9, Paulo ele vai dar suas recomendações finais, a Tito e também a nós. Nós vamos ver aqui Paulo prevendo a sua morte e se despedindo, até de todos os irmãos. Versículo de número 9, o Paulo ele diz: Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Nós vamos observar que Paulo aqui, ele está pedindo a Timóteo que venha estar com ele, e venha também trazer Marcos, para estar com ele também. E quando ele diz que ali ele foi abandonado por Demas, e quando ele fala que Demas ele amou a este mundo, amou mais a este mundo do que o compromisso, com a palavra do Senhor, nós vamos ver que Paulo ele estava ali sozinho e provavelmente sentindo o desamparo. Ninguém esteve presente quando ele estava lá em julgamento, para falar em sua defesa. E o que estava presente abandonou. Demas era um dos cooperadores de Paulo. Como nós lemos lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 14, ele é citado, Filemão 1,25. Mas o que ele faz? Ele desertou. Ele desertou porque amava, o presente século. O próprio Paulo diz ali, ele abandonou e foi para Tessalônica, porque ele amava este mundo. E Demas, ele amou os valores, e os prazeres mundanos. E é isso que nós precisamos ter cuidado, para não abandonar a obra de Deus, não abandonar até mesmo os irmãos, por amar o presente século, por amar as coisas desse mundo. E Demas ele vai amar o mundo, e ali ele vai embora, e Paulo precisando de alguém, precisando que alguém estivesse ao lado dele, tanto que ele escreve, essa carta pedindo que viessem ter com ele depressa. Ele justifica ali a ausência, de Crescente, de Tito. Essas pessoas estavam ausentes porque estavam fazendo a obra diferente. Quando a gente justifica uma ausência, daqueles que estão envolvidos, trabalhando na obra do Senhor, que não podia ir por motivo de força maior, e não porque abandonou o Senhor, porque abandonou a obra de Deus. E muitos hoje têm se levado, têm ido por esse lado, têm abandonado a obra do Senhor, a ponto de deixar, as pessoas, deixar muitos na mão, uma ausência, uma falta, enfim. Mas nem todos abandonaram Paulo. Aí Paulo diz: só Lucas está comigo. Ele fala: traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Marcos, ele foi aquele que na primeira viagem missionária, ele não prosseguiu. Ele resolveu não prosseguir. E Paulo está pedindo: traga Marcos. Ele está reconhecendo que Marcos, mesmo no início, ele tenha desistido,
E ali entre Barnabé e Paulo houve até uma certa divisão ali, né? Mas ele está dizendo agora, traga o Marco, porque ele é meio útil para o ministério. E também eu vejo aqui uma oportunidade, até de Paulo se retratar com Marcos, né? Até de Paulo reconhecer, né, que Marcos, apesar de no início, né, Paulo não ter aceito, não queria que ele fosse com eles para a viagem missionária, né, porque ele tinha abandonado na primeira, mas ele vai ter a oportunidade ali de estar com Marcos. O versículo de número 12 diz: Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Trode, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Paulo está, por motivo de ele ter sido preso tão rápido, né? Paulo ele vai ser preso, né? E aconteceu tão repentino que o apóstolo ele não pôde retornar à sua casa para buscar seus pertences pessoais. Por isso que ele está pedindo, né? Traga os pergaminhos, tragam os livros, né? Tragam a minha capa, porque a prisão que Paulo estava, né, com certeza era úmida, era uma masmorra, né? Era fria, né? E ele vai pedir a Timóteo que trouxesse tanto a sua capa quanto os pergaminhos escritos. Então, Paulo ele queria, né, ali, né, naquela situação, ele precisava de alguém ao lado dele. E ele teve alguém com quem ele pudesse contar. Mas uma coisa Paulo ele tinha certeza, que mais que todos tivessem abandonado ele, o Senhor jamais iria abandonar Paulo. Quando nós olhamos no versículo de número 14, Paulo diz: Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Alexandre ele pode ter sido uma testemunha contra Paulo em seu julgamento, né? Ele pode ter sido o mesmo Alexandre mencionado lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 2. Então, tudo que a pessoa faz aqui vai pagar. Não é nada que fica oculta debaixo dos céus. O que se planta, se colhe. Muitas das vezes, as pessoas acham que o que acontece nos bastidores, o que acontece quando ninguém vê, não vai ser, o Senhor não está tratando. Mas Paulo está dizendo aqui, ó, apesar de Alexandre, né, ele causou muitos males, né, mas Paulo diz, o Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Então a lei da semeadura, ela é real. O que o homem plantar, ele vai colher. Se ele planta inimizade, se ele planta calúnia, se ele planta maldade, é o que ele vai colher, fruto da maldade. Mas se ele procura plantar realmente os frutos do Espírito, da paz, do amor, né? Se procurar realmente viver uma vida, né, mesmo sendo abandonado, perseguido, né, a certeza que nós vamos ter é que nós vamos estar com Cristo se algo acontecer. No versículo de número 15 ele diz: previna-se contra ele, porque se opôs fortemente à nossa palavra. Então, Paulo está dizendo, ó, previna, que ele se opôs à nossa palavra. Então, Paulo está dizendo, se ajunte a ele, discuta com ele, não, previna-se. Tem portas na nossa vida que nós precisamos fechar para certas pessoas. A gente não deve deixar escancarada a nossa vida aberta para pessoas, de uma porta de acesso para qualquer pessoa entrar, de maneira nenhuma. Nós devemos manter, fechar portas. Tem pessoas que mesmo estando conosco todos os dias, não são pessoas dignas de entrar na nossa intimidade, de saber dos nossos problemas. Isso é um cuidado. Então previna-se, porque se aquele tem pessoas que estão se opondo, né,
contra a palavra de Deus, contra outras coisas que não compensa nem estar debatendo. Como Paulo fala nessa própria carta, não devemos perder tempo com isso, debatendo, falando. Tem pessoas que a gente vamos ignorar. A gente não vamos ter que ter, a pessoa não vai ter acesso. Porque essa pessoa ela se opõe fortemente a Paulo, era quem estava próximo de Paulo, quem estava junto de Paulo, quem conviveu com Paulo. E muitas das vezes tem pessoas que estão querendo simplesmente, né, tá se opondo, está criando muitas das vezes, querendo criar problemas e ter, né, certas coisas que saem da nossa própria boca para usar contra nós. Mas o Senhor livra de todas, como ele livrou a Paulo. No versículo 16 diz: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, mas todos me abandonaram. Que isso não me seja cobrado. Então, Paulo está dizendo: me abandonaram. Quando eu mais precisei, né, ninguém apareceu. E olha como Paulo está escrevendo isso para Tito. Talvez Tito está se sentindo abandonado. Ou melhor, talvez Timóteo esteja se sentindo abandonado. Talvez Timóteo estava se sentindo, né, que ele estava sozinho. Mas Paulo está dizendo aqui, né, que se todos abandonaram ele no momento que ele precisava, né, de testemunhas, e muitos correram, muitos fugiram, muitos ficaram com vergonha de Paulo ser um presidiário, né? Ele está dizendo: ninguém apareceu para me apoiar, mas no versículo 17 ele encoraja a Timóteo, nos encoraja também. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios, aos não-judeus. E ouvisse, fui liberto da boca do leão. Então, quando Paulo ele fala isso, ele pode estar se referindo também a Nero que lançou os cristãos, né, no Coliseu, os leões, né? E também pode dizer que ele pode estar dizendo também que ele poderia estar fazendo referência à libertação que teve em sua primeira defesa. Então, Paulo ele tinha certeza de que o Senhor estava ao lado dele. E o Senhor permanece do lado daquele que confia no seu poder. Mesmo a enfrentar a morte, mesmo a enfrentar qualquer luta da vida, né, o Senhor está pronto para nos confortar. Né? Isso nos conforta até mesmo saber que Deus ele está realmente nos guardando. Saber que realmente que a morte ela pode chegar a qualquer momento e que Deus ele está no controle, de que temos um reino celestial, temos algo reservado, é maravilhoso saber disso. Isso nos fortalece, nos anima. Então, o Senhor permanece ao teu lado, ele permanece ao meu lado, mesmo quando tudo diz que não. Mesmo que a circunstância não seja favorável. Mas nós temos um Deus que jamais nos abandonou e jamais nos abandonará. Importa que nós venhamos continuar fazendo a obra do Senhor, sendo, né, proclamar a palavra do Senhor. Como Paulo ele fala: a minha missão foi cumprida, proclamei a todos os gentios a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. E fui liberto da boca do leão, fui liberto no momento que eu estava prestes a morrer, quando tudo parecia não ter jeito, solução. O Senhor me livrou. É isso a palavra que eu quero te encorajar nesse dia. Que você tenha certeza que o Senhor ele te livra da boca do leão. Peça socorro a Ele, grite por Ele, ore, tome posse da palavra do Senhor. Versículo 18 ele diz: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A certeza
que nós precisamos ter é da nossa salvação. Talvez se você não tenha a certeza, não está tendo a certeza da salvação, de que se acontecer algo hoje, ou se Jesus voltar hoje, você vai subir com ele, você deve nesse momento se consertar com o Senhor. Deve entregar a tua vida a ele, deve voltar aos caminhos do Senhor. Porque Paulo ele está aqui, ele tem a certeza da salvação. Ele diz, o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Imagine, preso num lugar úmido, foi abandonado pelas pessoas, pelos seus amigos, à beira da morte, chegando a hora da sua morte. Paulo está dizendo, não, o Senhor me livrará de toda obra maligna. O inimigo ele não tem poder sobre a minha vida, sobre a tua vida. Nem tinha sobre a vida de Paulo. Ele me levará salvo para o seu reino celestial. Essa é a certeza da salvação. É saber que o Senhor nos levará salvo. Que nós possamos nesse dia tomar posse dessa palavra. O Senhor te livra da boca do leão. Ele te leva a salvo para o reino celestial. E esse deve ser o nosso desejo. Enquanto nós estamos aqui, não devemos amar o mundo, as coisas desse mundo. Devemos amar, sim, fazer a obra do Senhor, ganhar almas para o Senhor. E saber que em qualquer momento que o Senhor vier nos buscar, se nós estivermos em Cristo Jesus, nós vamos para o reino celestial. Então a Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais do teu coração nesse dia.